Imaginem que um herdeiro milionário que herdou uma propriedade enorme, onde ele desde pequeno trabalhava com criação de porcos, tornasse aquele lugar um verdadeiro abatedouro de mulheres. E para piorar, ele colocaria partes de suas vítimas na ração dos seus porcos e em algumas situações em petiscos para visitantes dos eventos que ele organizava em sua fazenda. Eu sei que parece história de filme de terror, mas esse caso é real e eu vou contar ele para vocês hoje. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês sobre o caso do Robert Pickton. Robert William Pickton, nascido em 24 de outubro de 1949 na cidade de Portland, no Canadá. Filho de Leonard Francis Pickton e Eloise Elaine Arnold, Robert era o segundo de 3 filhos do casal. A sua irmã mais velha, chamada Linda, foi mandada pelos pais para morar com os parentes na cidade, já que eles achavam que aquele não era um ambiente adequado para uma garota e eles também gostariam que ela pudesse estudar. A família do Robert vivia em uma fazenda a 25 quilômetros de Vancouver e o irmão mais novo do Robert, chamado David Francis, continuou também na fazenda com seu irmão e os seus pais. Os pais do Robert eles trabalhavam especialmente com a criação de porcos, e isso já era algo que passou de geração para geração sobre a sua família. O Leonard, pai do Robert, ele era um homem bem agressivo e de pouca paciência. O Robert era um garoto bem quieto, que não interagia muito com o pai, ele interagia mais com a sua mãe. Mas a sua mãe, ela acabava priorizando apenas a criação dos porcos e a manutenção da fazenda e não passava muito tempo com os filhos. O Robert e o seu irmão, eles ajudavam desde muito cedo os pais com os afazeres da fazenda, mas ambos não tinham higiene e a mãe, como eu falei para vocês, ela passava a maior parte do tempo cuidando da fazenda e dos porcos, então ela mandava eles com as roupas sujas para a escola, o que atraía o olhar das outras crianças, começaram a fazer piadas com isso, apelidando de porquinho fedorento. Ele também tinha problemas de aprendizado, ele acabou repetindo a 2ª série. Ele criou um bezerro na sua infância que se tornou seu melhor amigo. Robert brincava a maior parte do seu tempo com ele, o que vai contra o comportamento dos outros serial killers que não costumam ter esse apego com animais. E posteriormente, conforme o Robert foi crescendo, ele sempre foi conhecido ali pela região onde ele vivia como um homem muito quieto. Na década de 70, quando Robert estava ali na casa dos seus 20 e poucos anos, os seus pais, o Leonard e a Eloise, acabaram falecendo e os irmãos herdaram aquela enorme fazenda. A irmã mais velha do Robert, a Linda, ela não cresceu ali, como eu falei para vocês, ela não se interessou muito pela herança e quem continuou com a fazenda foi o Robert e o David, que cresceram ali e conheciam como as coisas funcionavam. Só que pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas, os irmãos não levaram muito jeito com o negócio de criação de porcos e não conseguiram continuar com o sucesso nos negócios que os seus pais tinham. E a criação de porcos foi meio que deixada de lado. E os cuidados da fazenda também, que acabou se tornando um ambiente péssimo, sujo, mal cuidado. E o Robert e o David, apesar de ter crescido naquele ambiente e aprendido com os pais como cuidava da fazenda, pareciam um pouco perdidos ali na questão dos negócios da família. Havia apenas um funcionário na fazenda chamado Bill, e ele descreveu o Robert como uma pessoa muito quieta e difícil de manter uma conversa. Conforme o tempo foi passando, o ambiente da fazenda foi se tornando cada vez mais anti-higiênico. O Robert e o seu irmão estavam sempre vestindo roupas sujas, eles não tinham cuidado nenhum com a higiene do local e com o tempo eles decidiram vender partes da fazenda. Um investidor se interessou pelas partes da propriedade e a decisão de vender as partes da fazenda literalmente deixou os irmãos Pickton milionários. O valor da venda foi de 5 milhões de dólares. Inicialmente eles nem sabiam o quanto a propriedade herdada por eles era extremamente valiosa. Após terem vendido partes da fazenda e se tornado milionários, provavelmente ainda meio sem saber o que fazer com todo aquele dinheiro, eles resolveram abrir o Pig Palace Good Time Society, onde eles fariam festas e assim arrecadariam dinheiro para investir em seus projetos próprios. O Pig Palace teve seu início em 1996 e não demorou muito para o Palácio dos Porquinhos ter se tornado um lugar bem conhecido, com um público bem alto, chegando a ter 2.000 pessoas em apenas uma festa. Só que a fama do Pig Palace não era muito boa. As festas eram regadas a drogas e muito álcool. A maioria das pessoas que frequentavam essas festas, elas trabalhavam como garotas de programa e as pessoas iam às festas para consumirem substâncias ilícitas e bebidas alcoólicas. Só que a fama do Pig Palace não era muito boa. 4 anos depois, mais precisamente em 2000, eles então começaram a ter alguns problemas com o Pig Palace
porque o Robert e o seu irmão não estavam apresentando os valores ao governo e eles também estavam com multas por vender bebidas alcoólicas para menores de idade. E por esses fatos, o Pig Palace acabou sendo fechado. E enquanto tudo isso acontecia no Palácio dos Porquinhos, as festas repletas de bebida, 25 quilômetros da fazenda dos Picton, em Vancouver, uma série de desaparecimentos de mulheres chamava a atenção da polícia. Em Vancouver existiam diversos becos, onde pessoas viciadas e mulheres que trabalhavam como garotas de programa circulavam o tempo todo pelo local. E uma série de garotas de programas e viciadas em drogas que estavam por esses becos estavam desaparecendo seguidamente, o que fez com que a polícia começasse a suspeitar de que havia um assassino em série pela região. Muitas dessas mulheres, por estarem naquela situação ali com problemas de vícios, elas não tinham contato com a família ou não viam a família há muito tempo. Então, até alguém reportar à polícia sobre o desaparecimento delas, já havia passado muitos meses. Uma dessas mulheres foi dada como desaparecida cerca de 2 anos depois da última vez em que ela realmente foi vista. Mas deixando de lado um pouco os desaparecimentos das garotas e os problemas do Pig Palace, voltamos um pouco no tempo até 1997, um ano após a inauguração do Palácio dos Porquinhos. Um homem descansava tranquilamente em sua casa quando ele começa a ouvir batidas desesperadas em sua porta. Quando ele abre, ele se depara com uma mulher sangrando que havia sido esfaqueada. Essa mulher se chamava Wendy e procurava ajuda desesperadamente. Esse homem então levou essa mulher até o hospital. Felizmente, a Wendy conseguiu sobreviver ao ferimento e ela então relatou aos policiais o que havia acontecido com ela. Ela disse que um homem havia algemado e a esfaqueado, mas que na verdade ela estava parcialmente algemada e que ela havia o ferido com uma faca e assim conseguido fugir e pedir ajuda para aquele homem. Mas por conta da Wendy ser usuária de drogas, a polícia não acreditou muito na história dela. Mas naquele mesmo hospital, no mesmo dia, Robert Picton havia dado entrada por um ferimento de faca que coincidia com a versão da Wendy. Após ter sido atendido, Robert foi acusado de tentativa de assassinato, mas ele foi solto posteriormente sob a fiança de $2.000. Lembra que eu falei para vocês que havia apenas um funcionário na fazenda dos Pictons? O homem chamado Bill, que trabalhava na fazenda do Robert, ele começou a ter desconfiança sobre o patrão. Ele sabia sobre a série de desaparecimentos das mulheres nos becos e também sabia que o Robert ele ia a esses becos descartar restos, enfim, o que restava ali dos porcos, das coisas que ele fazia na fazenda. A postura quieta do homem e as festas do Pig Palace, que aconteciam no celeiro da família, que coincidentemente a maioria das garotas que frequentavam o Pig Palace também frequentavam esses becos, começou a gerar uma desconfiança no funcionário. O Bill também disse que havia um porco na fazenda que pesava cerca de 260 quilos e vigiava o local e agia como um cão de guarda, recebendo comandos do Robert. O Bill então fez uma ligação anônima para a polícia e relatou todas as suas desconfianças sobre o patrão, mas mesmo com a ligação naquele momento, os policiais não procuraram o Robert. O nome do Robert Picton só foi citado novamente na polícia anos depois da ligação do Bill. Em 2002, outro funcionário do Robert fez uma denúncia sobre ele. O funcionário disse que ele havia visto armas ilegais dentro do trailer do seu ex-patrão. Esse ex-funcionário do Robert também disse que a polícia que uma das mulheres que frequentavam o local havia dito para ele que tinha visto vários itens femininos dentro do trailer do Robert que eram bem suspeitos. Os policiais então conseguiram um mandato de busca para averiguar o trailer do Robert. Os policiais então encontraram esses itens que essa mulher havia falado e as armas ilegais. O Robert Picton ele foi preso, mas novamente pagou a fiança, só que dessa vez o Robert não poderia voltar para a fazenda até os policiais fazerem uma averiguação completa no local. Não demorou muito para a polícia encontrar algo que realmente ligaria o fazendeiro a um assassinato. Dentro do abatedouro da fazenda, os policiais encontraram sangue e, após avaliarem o material, eles descobriram que o sangue encontrado na fazenda pertencia a uma das mulheres desaparecidas. Robert, então, dessa vez, ele foi realmente preso sobre a suspeita de assassinato e os policiais que estavam no caso desconfiavam de que havia algo a mais por trás de toda aquela situação. Além do sangue e diversas coisas suspeitas foram encontradas, eles sabiam que não se tratava de apenas um caso isolado e que o Robert tinha a ver com os desaparecimentos de todas aquelas mulheres em Vancouver. Foi quando, então, os policiais decidiram colocar um policial disfarçado na mesma cela do Robert
que dessa vez não teve mais direito à fiança, e foi aí que ele disse a verdade macabra por trás das suas festas do Palácio dos Porquinhos. Esse policial que ficou com Robert em sua cela, ele começou a interagir com ele enquanto tudo estava sendo filmado. O policial então começou a ganhar a confiança do Robert, que disse para ele primeiramente que dessa vez ele tinha sido pego. O policial continuou ali conversando e tudo mais, até que em um certo momento esse policial disse como ele achava que era mais fácil para se livrar de um corpo. E nesse momento Robert discorda dele e diz: eu fiz melhor. O Robert Pickton, como vocês podem ver em algumas imagens que eu estou colocando aqui no vídeo, ele se aproxima do policial e fala para ele que depois de fazer isso, com esse tipo de reciclagem que ele usava para os animais, não sobrava muita coisa, mas que com o passar do tempo ele havia ficado mais descuidado com isso. E foi aí que o Robert confessa o seu verdadeiro número de vítimas. Ele diz ao policial que queria chegar a 50 vítimas. Robert Pickton havia dito ao policial que tirou a vida de 49 mulheres, dizendo que colocava anticongelante em seringas e injetava nas suas vítimas e que em questão de 10 ou 15 segundos elas já estavam sem vida. Os primeiros assassinatos de Robert Pickton começaram antes do Pig Palace em 1991. O Robert já havia começado com a sua série de assassinatos. Mas obviamente o Pig Palace tornou tudo mais fácil para ele, que atraía suas vítimas facilmente e que iam até as suas festas sem sequer imaginar suas reais intenções. Após ter atraído suas vítimas, ele então atacava, algemava, injetava anticongelante ou estrangulava as suas vítimas. Após ter feito isso, ele começava então um show de horrores em seu matadouro. Separando as partes de suas vítimas, algumas ele jogava em seus moedores e o restante das partes ele usava um tipo de reciclagem que ele usava nos animais. E além de tudo isso que eu já falei para vocês, ao separar partes dos corpos de suas vítimas, ele escolhia as melhores partes, misturava com carne de porco e fazia petiscos que eram oferecidos às pessoas que iam ao Pig Palace. Ou seja, a história do Palácio dos Porquinhos fica cada vez mais bizarra. Após sua confissão, os policiais voltaram à fazenda e fizeram algumas escavações. E foi encontrado cerca de 25 corpos. Os corpos das outras 24 vítimas não foram encontrados. O seu número real foi de 49 vítimas, mas no julgamento ele foi julgado apenas 6 assassinatos, onde ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante 25 anos. O maior período de atividade de Robert Pickton foi de 1983 a 2001 e ele é considerado o maior serial killer do Canadá. Robert Pickton ele faleceu na prisão no dia 31 de maio de 2024, aos 74 anos. Esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.